Abra, por favor, sua Bíblia em João, no capítulo 1, nós vamos ler os versos 15 a 18. João, capítulo 1, de 15 a 18, e eu quero chamar sua atenção para nós pensarmos sobre razões para crer em Jesus Cristo. Razões para crer em Jesus Cristo. João 1, de 15 a 18. João deu testemunho dele, de Cristo, do Verbo eterno, quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia, quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, este o revelou. Esta é a palavra de Deus, amém. Gente, a fé cristã sempre esteve sob ataque. Não é de hoje que o cristianismo é atacado pelos céticos, pelos críticos. Por exemplo, logo após a ressurreição de Jesus, os guardas que vigiavam o sepulcro, eles correram para a cidade com a notícia de algo que para eles era inexplicável. Os principais sacerdotes ou líderes religiosos dos judeus ouviram deles o relato sobre o túmulo vazio, e então, rapidamente se dispuseram a abafar aquele caso. O que eles fizeram? Eles subornaram os soldados, recomendando aos soldados que dissessem que o corpo de Jesus, na verdade, tinha sido roubado pelos discípulos durante a noite, enquanto os soldados pegaram no sono. E foi essa notícia que se espalhou por toda a cidade e por toda a região. Você pode ler isso em Mateus 28, a partir do verso 11. E milhares de pessoas ainda hoje acreditam nisso. Ou seja, creem que a ressurreição de Jesus é uma história inventada pelos discípulos, pelos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Além dos ataques, críticas são lançadas de toda parte sobre o cristianismo desde o início do cristianismo. Talvez as principais críticas sejam as que dizem que a fé cristã é uma fé estreita, preconceituosa, arrogante porque a fé cristã se afirma de uma maneira que aos ouvidos dos outros soa como egoísta, como intolerante, como condenatória. Por que nós dizemos que Jesus é o único caminho para Deus? É a crítica que nós recebemos. Nós somos estreitos para aqueles que vociferam contra o cristianismo. Nós somos preconceituosos, nós somos arrogantes, nós somos intolerantes, nós somos condenatórios, é assim que dizem. Aliás, qual foi o cristão que na tentativa de compartilhar a fé, de falar de Jesus, nunca recebeu algum tipo de ataque, ou não foi alvo de alguma crítica? Mas sabe o que me impressiona? É que apesar de mais de 2000 anos de ataque, apesar das perseguições, apesar das censuras, a despeito dos abusos de interpretação do cristianismo por parte dos próprios cristãos, a despeito das práticas ditas cristãs, mas que são condenadas pelo Novo Testamento, é notável que mais de 2000 anos após Cristo, a fé cristã continue se mantendo como um estilo de vida coerente e que é praticado por milhares de pessoas ao redor do globo. Portanto, não é exagero dizer que o cristianismo é sim triunfante. Agora, no centro do cristianismo, nós encontramos a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Jesus é a essência da nossa fé. Contrário do que algumas outras religiões vão dizer, o centro da nossa fé não é um sentimento,
não é amor como sentimento, por exemplo. O centro da nossa fé não é uma atitude, boas obras, por exemplo. O centro da nossa fé é uma pessoa, é Jesus Cristo e a obra dele. Ele é a essência da nossa fé. Tudo se sustenta em quem Jesus é e no que Jesus fez. Tudo se sustenta no fato de que Jesus é Deus em carne e osso. Tudo se sustenta no fato de que Jesus viveu sem pecado, morreu no lugar do pecador e ressuscitou. E é sobre isso que João trata neste evangelho que nós estamos estudando. O objetivo de João é nos revelar a glória de Deus em Jesus Cristo. Nós vemos isso no verso 14 do primeiro capítulo. E ele quer que nós creiamos nesse Cristo para salvação em nome dele. João 20, 30 e 31 nos diz isso. E a pergunta, portanto, é: por que nós temos que crer em Jesus? Por que nós temos que crer em Jesus? Por que nós pregamos isso? Gente, quem desdenha da necessidade de crer em Jesus, e quando se fala em crer em Jesus, nós precisamos nos lembrar que, conforme João Evangelista nos relata, crer em Jesus significa não apenas ter algum tipo de anuência ou de concordância intelectual. Crer em Jesus significa recebê-lo por quem ele é, amá-lo de todo o coração, obedecê-lo com alegria, satisfazer-se plenamente nele, comendo e bebendo dele. Gente, isso é crer. E quem desdenha da necessidade de crer em Jesus como Salvador, como Senhor, argumentando, por exemplo, que não precisa crer desse jeito que os crentes pregam, basta a pessoa ter algum tipo de fé, alguns vão dizer. Basta cultivar um bom coração. Basta procurar fazer o bem. Quem não crê em Jesus, pensando dessa maneira, não faz ideia da sua total depravação e, consequentemente, da sua posição precária diante do justo juiz do universo. A pessoa que desdenha da necessidade de crer em Jesus está a apenas um suspiro da condenação eterna. Mas pensa que as coisas estão indo bem. Pensa que não é necessário reconciliação com Deus. Essas pessoas não fazem ideia da magnitude do seu próprio pecado, da culpa que elas carregam diante do Criador, e não têm noção da santidade absoluta e da justiça absoluta do Deus soberano. Nós precisamos crer em Jesus. Não basta ter algum tipo de fé, não basta cultivar um bom coração, não basta procurar fazer o bem, nós temos que crer. Crer nos termos que João descreve nesse evangelho. Agora, por que nós precisamos crer em Jesus? E o texto que nós lemos hoje à noite, os versículos 15 a 18, eles formam a conclusão do prefácio do evangelho de João, ou prólogo do evangelho de João. O prefácio do evangelho de João vai do verso 1 ao 18, e aqui na conclusão desse prefácio, João nos dá 3 razões para se crer em Jesus. Primeiro ele diz, nós temos que crer em Jesus por causa da superioridade de Jesus. Segundo, nós temos que crer em Jesus por causa da singularidade de Jesus. Terceiro, nós temos que crer em Jesus por causa da sublimidade de Jesus. Ele é superior, ele é singular, ele é sublime. É por isso que nós temos que crer em Jesus. E nós vamos analisar cada um desses argumentos de João, para que todos nós nos convençamos da necessidade de crer em Jesus. Caso você, por exemplo, ainda não o tenha feito. Agora, se você já crê em Jesus, após a exposição bíblica de hoje, eu espero que você se regozije ainda mais na sua fé em Cristo e consiga articular essas verdades
para alguém que ainda não crê. Esse é o nosso objetivo. Eu creio piamente no que Jonathan Edwards dizia aos jovens pastores que ele costumava aconselhar. Ele dizia assim: quando eu prego dominicalmente, eu prego para salvar os crentes. E de certa forma, gente, nós precisamos desta salvação. Porque essas verdades sobre a superioridade de Jesus, a singularidade de Jesus, a sublimidade de Jesus, vão se tornando tão naturais, tão corriqueiras para nós, que não encanta mais o nosso coração. Então vamos lá. Por que eu tenho que crer em Jesus? Em primeiro lugar, a superioridade dele. A superioridade, não existe ninguém como ele. Se você ler com cuidado o prefácio de João, versos 1 a 18, você vai descobrir que os versículos 16 e 17 complementam a ideia do versículo 14. Leia comigo de novo. Leia o verso 14, aí nós vamos pular o verso 15, vamos fazer de conta que não existe o verso 15, e vamos ler o 16, o 17, e você vai descobrir que o verso 15, a princípio, não faria falta. Por quê? Porque o 16 e o 17 complementam o 14. Olha só, 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Verso 16. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Gente, o versículo 15, que fala sobre João Batista, é um parêntese nessa narrativa. Assim como os versículos 6, 7 e 8, que nós já estudamos, também formaram um parêntese. E a pergunta é, por que o parêntese? Nós já falamos sobre isso na mensagem quarta desta série, a Testemunha da Luz. Mas em resumo, João Evangelista, quando ele insere João Batista como parêntese, ele quer destacar o valor do testemunho cristão. O testemunho cristão é o meio pelo qual Deus dissemina a luz da vida. Mas João Evangelista, ele não quer apenas destacar o valor do testemunho cristão. Ele quer também descrever, por contraste, a superioridade de Jesus Cristo. Descrever, por contraste, a superioridade de Jesus Cristo. Olha o versículo 6, que é um dos parênteses. Deus enviou um homem chamado João Batista para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Verso 9, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veja o contraste. Ele não é a luz, mas ele é testemunha dessa luz. João está destacando o valor do nosso testemunho, e João está descrevendo, por contraste, como Jesus é superior a todos aqueles que se propõem a pregá-lo. E olha o verso 15 agora. João Batista deu testemunho de Jesus quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. O que João Batista quer dizer com essa afirmação? O que ele quer dizer quando ele diz: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, porque existia muito antes de mim? João Batista, lembre você, não só era 6 meses mais velho que Jesus, como também começou o ministério público dele antes de Jesus começar o seu ministério público. Então por que João Batista quer dizer, já que ele era mais velho que Jesus, tinha começado antes de Jesus, por que João Batista diz que Jesus era mais poderoso do que ele e já existia muito antes dele? João Batista quer destacar, gente,
a superioridade da patente de Jesus. Jesus é superior a ele. Por mais que João Batista tenha nascido primeiro, por mais que João Batista tenha começado primeiro, Jesus é superior. E João Batista quer revelar que Jesus é duplamente superior a ele. Duplamente superior a qualquer profeta, antes ou depois dele. Jesus é superior em tempo, porque ele é eterno, é isso que João está dizendo, já existia muito antes de mim, ele é eterno, e Jesus é também superior em obras, pois ele é muito mais poderoso do que eu ou qualquer ser humano. Em outras palavras, Jesus é superior porque ele é Deus Todo-Poderoso. É isso que João Batista está dizendo. Ele está falando da superioridade de Jesus. Jesus é superior porque ele é Deus eterno, todo-poderoso. Agora, como toda doutrina cristã tem suas aplicações ou suas implicações, que implicações há para nós na superioridade de Jesus Cristo? Por que é importante nós ouvirmos João Batista dizendo: este é aquele a quem eu me referia quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Por que isso é importante? Gente, as pessoas, elas não precisam, em último grau, de um mestre, de um profeta. O ser humano não precisa, em essência, de novos ensinos, de palavras motivacionais, de doutrinas ou filosofias que venham fomentar e sustentar a bondade delas ou a força de vontade delas para elas superarem e preservarem. Não, as pessoas não precisam de outras pessoas mais sábias, ou mais motivadoras, ou mais inspiradoras. Sabe do que nós precisamos? De alguém que é superior a nós em tempo e poder. Nós precisamos de um Salvador. É isso que João está dizendo. Eu só aponto, está dizendo João, para aquele de quem de fato nós precisamos. E por que nós precisamos desse Salvador eterno, Deus Todo-Poderoso? Porque nós estamos mortos no pecado. Na carne de todos nós não habita bem algum. Nós precisamos de um Salvador eterno e que seja poderoso bastante para superar as tentações que ele enfrentou, para suportar o peso da culpa que ele carregou, culpa que não era dele, era nossa, para suportar o pecado daqueles que ele veio salvar. Por isso que ele tinha que ser poderoso. Enquanto ele assumiu a mesma natureza dos seres humanos aos quais ele veio para resgatar, nós precisamos desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que se fez gente em Jesus. Meu povo, nós não precisamos de profetas motivacionais. É isso que João Batista está dizendo. Nossa é a época do narcisismo. Nossa é a época dos personalismos. As pessoas hoje vivem de ir atrás de astros, de personalidades em quem elas podem se espelhar para conseguirem alcançar seus ideais materialistas, fugazes. As pessoas vivem de correr atrás de Joãos Batistas. E João Batista, se tivesse aqui, diria: não sou eu, ele é superior a mim. As pessoas hoje consomem o que os ídolos vestem, o que os ídolos comem, o que os ídolos bebem, o que os ídolos usam, o que os ídolos fazem. E isso não acontece só lá no mundo lá fora. Isso acontece nos arraiais evangélicos dos nossos tempos. Porque as pessoas, elas não creem no Jesus eterno e mais poderoso do que todos. As pessoas não creem nisso.
As pessoas não creem no poder de você trancar no seu quarto e em secreto você buscar o Pai e o Pai te ouvirá. A gente não crê nisso. As pessoas no Arraial Gospel, lamentavelmente, elas querem ministérios de poder. Elas acreditam mais nas orações de fogo, elas acreditam mais no poder das pessoas mais consagradas do que no poder do Cristo. As pessoas buscam muito mais a consagração de tais e tais pessoas do que Cristo. As pessoas acreditam muito mais nas campanhas disso e daquilo do que em Cristo. João Batista diria: chega. João Batista diria assim: eu dou testemunho dele, quando eu digo, ele a quem eu me referia quando eu disse, há alguém que virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Não sou eu, importa que ele cresça e eu diminua. Meu povo, Jesus é superior a tudo e a todos. Não se deixe escravizar pela mentalidade que lamentavelmente tomou conta do mundo evangélico. Não é a consagração de tal ou tais. Não é a oração de tal ou tais. Isso é idolatria. É o Cristo que é poderoso. Creia na superioridade de Jesus Cristo. Creia na superioridade de Jesus Cristo. Nós não precisamos de palavras motivacionais, nós não precisamos de palavras de poder que vão nos inspirar, nós precisamos do Cristo, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Outra coisa que João Batista nos ensina, ou João Evangelista, tendo falado da superioridade de Jesus, João Evangelista vai dizer que nós temos que crer em Jesus por causa da singularidade dele. Além de revelar que ninguém é maior, ninguém é superior a Jesus Cristo, João vai nos dizer que ninguém ou coisa nenhuma poderá se igualar a ele. Jesus é singular. Olha o que João Evangelista diz: da plenitude de Jesus Cristo, todos nós recebemos graça sobre graça. É da plenitude, o que significa plenitude de Cristo? Do transbordar de Jesus. Jesus é alguém tão cheio de graça, da graça que todos nós precisamos, que ele não se contém, ele derrama em plenitude. Derrama graça sobre graça. Jesus é singular. E aí João diz, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo é singular? Em primeiro lugar, ele é singular porque ele é a fonte de toda graça que transborda sobre as pessoas. Ninguém é igual a ele. Todos nós, gente, preste bem atenção, todos nós somos como a lua. A lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Jesus é o sol, nós somos lua. Nós recebemos dele o brilho, a vida e tudo mais. Todos, gente, todo ser humano, seja esse ser humano justo ou injusto, todos recebemos de Deus em Cristo, da plenitude de Cristo, graça transbordante. Está dito lá em Mateus 5,45. Toda dádiva, tudo que é bom, vem dele. Tiago 1,7. É dele que transborda todo o bem. E olha o que Paulo vai dizer em Atos 17:25. Dele, ele mesmo dá a vida, ele mesmo dá o fôlego, ele mesmo dá fôlego e vida a tudo e supre cada necessidade. E Paulo ainda vai dizer, nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Afinal, gente, foi ele que do nada a todos nós criou
e a tudo que existe trouxe a existência. Foi Ele que fez isso. Por isso Ele é singular. Dele transborda todas as coisas. Mas em segundo lugar, Ele é singular porque Ele acrescenta graça sobre graça. Ou seja, a lei de Moisés já era um transbordar da graça de Deus. Afinal de contas, gente, a lei de Moisés revelava o caráter de Deus. A lei de Moisés apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lê em Gálatas 3:24, dizendo que a lei nos serviu como um pedagogo, como alguém que nos apontou para Cristo. A lei reflete sim graça. Gente, apenas o fato de Deus se comunicar com seu povo, depois de ter libertado esse povo da escravidão do Egito, já era em si um sinal de graça. Afinal de contas, qual é o Deus que se comunicava com as outras nações? Nenhum deles. Portanto, quem diz que a lei de Moisés não retém algum aspecto da graça de Deus, quem diz isso não conhece o caráter do Antigo Testamento. Existe sim na lei aspectos da graça de Deus. Só que a lei tem as suas limitações. Tudo que Moisés fez, tudo que Moisés ensinou apontava para Jesus. Moisés deu o maná que veio do céu, mas Jesus é o maná que desceu do céu, João 6,32. Moisés levantou a serpente de bronze numa estaca no deserto para curar o povo, mas Jesus foi levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna, João 3,14-15. Em resumo, gente, tudo o que Moisés recebeu de Deus, tudo o que Moisés escreveu na lei, falava a respeito de Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse isso, João 5,46. Tudo o que Moisés escreveu na lei falava a respeito de Jesus. Portanto, gente, Moisés e a lei já eram sinais da graça. Jesus, porém, é a graça sobre aquela graça. A lei apontava para a graça, a lei testemunhava da verdade, mas Jesus é a encarnação da graça, é a encarnação da verdade. Isso é tremendo, gente. Graça sobre graça. Quais são as implicações dessa doutrina para nós? Essa singularidade de Jesus Cristo. Gente, todo mundo tem um senso de justiça, todo ser humano tem. E de onde você acha que vem esse senso de justiça? Será que isso é resultado de evolução de micropartículas? Gente, por mais que a gente tente negar, por mais que a gente tente anular, além do senso de justiça, nós temos uma consciência. Uma consciência que nos aponta o certo e que nos condena ou nos acusa quando fazemos errado. Além dessa consciência cheia de um senso de justiça, no mundo ocidental civilizado existem leis, existem regras que legislam para o bem comum. E a pergunta é, de onde vem a nossa consciência? De onde vem esse nosso senso de justiça? De onde surgiram as nossas leis? De onde? Além do que Deus já nos revelou na Bíblia, no livro sagrado, e que serviu para criar todo o senso de justiça e de moral no mundo ocidental civilizado. Então, além da palavra de Deus que serviu de instrumento para que as civilizações se construíssem de uma forma ordeira, de uma forma a dignificar o ser humano, porque se você fizer um estudo histórico, você vai descobrir que antes do cristianismo se proliferar pelo mundo, antes da fé judaico-cristã surgir, o que existia no mundo era um paganismo, onde gente comia gente. É o cristianismo com as revelações da lei de Deus que vai trazendo ordem ao caos.
Além das leis de Deus registradas no livro sagrado, a Bíblia, quem foi que gravou no nosso coração o senso de justiça? Quem foi que gravou na nossa consciência o senso do que é certo ou errado? Paulo diz, Romanos 2, 14 a 16, ele fala, o próprio Deus gravou sua lei nos nossos corações. E sabe o que significa isso? Sabe o que significa um mundo ocidental que possui leis que legislam para o bem? Sabe o que significa seres humanos com corações que sabem no fundo que é certo ou errado? Sabe o que significa isso? Graça do Criador. É a graça comum derramada sobre todos. Só que tem um problema. Por mais que a gente saiba o que seja certo e direito, por mais que a gente crie leis, a gente acaba descobrindo que a gente não consegue cumpri-las. A gente sempre quebra leis. A gente sempre desobedece os pais. A gente sempre desobedece regras. A gente sempre age contra a nossa consciência. Nós somos injustos e estamos sempre aquém dos padrões. Todos nós. E é aí que a gente precisa de graça sobre graça. A graça são as leis de Deus gravadas em nós, regendo a sociedade, querendo ela ou não admitir isso. Agora, quando a gente descobre que a gente não consegue, a gente precisa de graça sobre essa graça, a gente precisa de Cristo. A gente precisa da justiça de Deus, a gente precisa de alguém que seja justo diante de Deus e que seja justificador do pecador que se arrepende e se refugia na cruz de Jesus. A gente precisa de alguém através de quem a graça de Deus possa jorrar e possa transbordar sobre nós, vivificando-nos, inclinando o nosso coração no desejo de fazer o bem. Todo dia, quando eu levanto da minha cama, abro os meus olhos, a primeira coisa que eu digo é: Senhor, inclina o meu coração na sua direção. Porque por mais que eu saiba o que é certo, por mais que eu sei o que eu tenho que fazer, e isso tudo já é graça. Porque, gente, sinceramente, um ser humano entregue a si mesmo é o pior dos desgraçados. É o pior dos escravos. Não tem coisa pior do que você ser escravo dos seus desejos, das suas ambições, das suas vaidades. Mas simplesmente o fato de sabermos o que é melhor, o que é correto, simplesmente o fato de termos leis que legislam para o bem comum, apesar de estarem sendo mal aplicadas em tantos casos, isso já é graça. Só que eu preciso de mais graça. Eu preciso de capacidade para viver tudo isso. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa graça especial de Jesus, que é o que João aqui chama de graça sobre graça. E em Jesus nós temos isso. J.C. Riley, escrevendo sobre o Evangelho de João, ele diz que em Jesus existe uma plenitude que é imensurável. Em Jesus está guardado, como na casa de um tesouro, um suprimento ilimitado de tudo quanto o pecador necessita no tempo presente e na eternidade. A dádiva especial dada à igreja por Deus é o Espírito de vida, o qual, assim como uma raiz, transporta a seiva e o vigor espiritual de Cristo a todos os ramos que nele creem. É o Espírito trazendo vida como uma raiz que suga os nutrientes necessários para manter aquela árvore viva. É o Espírito que Deus nos dá. Jesus é rico em misericórdia, diz J.C. Riley. Ele é rico em graça, Ele é rico em sabedoria, Ele é rico em justiça, Ele é rico em santidade, Ele é rico em redenção. E todos os crentes, em todos os séculos, têm sido supridos pela plenitude ou pelo transbordar de Jesus. Todos os santos lá na glória, finalmente reconhecerão que devem a Cristo tudo que são. Jesus provará que Ele é tudo
em todos. Jesus é singular, por isso que a gente precisa crer nele. A gente precisa da graça dele, para sermos salvos e sermos santificados. Sermos salvos dos nossos pecados e sermos transformados dia a dia em homens e mulheres que amam a lei de Deus e que buscam viver segundo a lei de Deus. Então Jesus, ele é superior, ele é singular e por último, Jesus é sublime, a sublimidade de Jesus Cristo. Ele é superior, Jesus, não tem ninguém que seja maior do que ele, é dele que nós precisamos. Não queira substituto, gente. Não queira filosofia de vida, queira Cristo. Porque Jesus não veio ensinar verdades. Ele é a verdade. Ele veio se relacionar conosco. Jesus não veio apontar caminho, ele é o caminho. Ele nos chama para um relacionamento. Jesus não veio prescrever uma boa vida, Jesus veio dizer, eu sou a boa vida, eu sou a vida. Então não queira uma filosofia, não queira uma religião, não queira um profeta, um super crente, queira Cristo. Ele é superior. Ele também é singular, não tem ninguém como ele é graça sobre graça. E ele é sublime. Por que ele é sublime? Porque ele é Deus. Ninguém pode ocupar o lugar dele. Olha o que diz o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Milhares de pessoas acreditam numa falácia. E que falácia é essa? Milhares de pessoas acreditam que aquilo que elas não podem ver, aquilo que elas não podem tocar, aquilo que elas não podem provar, aquilo que elas não conseguem examinar, não pode ser real. Milhares acreditam nisso. E quão tolos são aqueles que negam a realidade daquilo que os olhos não conseguem enxergar. Tolo. Os céticos, eles argumentam dizendo assim, ninguém jamais viu a Deus. Logo, não se pode afirmar que Deus existe. Ninguém jamais tocou em Deus, ninguém jamais conseguiu medir a possibilidade da existência de Deus. Logo, é uma falácia. Falácia é quem acredita que aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, não existe. Só que a Bíblia nos ensina que o que há de mais real, de mais verdadeiro, de mais absoluto nesse universo, é a causa de tudo, é o sustentador de tudo, é o preservador de todas as coisas. Os olhos humanos não conseguem enxergá-lo, porque ele é invisível, 1 Timóteo 1,17. Mas ele existe, ele é Deus. Deus é invisível, Deus é imortal, ele é a verdade e a realidade suprema acima de todas as coisas. Sobre esse Deus, Paulo escreveu assim, 1 Timóteo 6,16. Somente a ele pertence a imortalidade. Só ele nunca teve começo e jamais terá um fim. Só ele teve o privilégio de ser eterno. Tenta pensar, faz esse exercício. Tenta imaginar algo que nunca teve começo. Crianças são maravilhosas nisso. Todos os 2 filhos meus me perguntaram quando pequenininhos, pai, mas quem criou Deus? A nossa mente já nasce finita, limitada, mas ele é eterno, ele é imortal, ele é invisível. Somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele seja a honra e o poder para sempre. Amém. Paulo está nos ensinando
que aquele diante de quem a gente não pode chegar no estado em que estamos, aquele que a nossa consciência não consegue definir, aquele que os nossos olhos não conseguem ver, aquele que é imortal, diante deste, o que nós temos que fazer não é negar a existência dele, porque eu não consigo vê-lo. O que eu tenho que fazer é dizer: uau, que coisa magnífica, a ele seja honra e poder para sempre, amém. Só que tem uma coisa, esse Deus invisível, imortal, ele escolheu se revelar a nós em Jesus, e é isso que João está dizendo. João está dizendo no capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, esse o revelou. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. 1 Timóteo 6,15 diz que no devido tempo Jesus Cristo será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é sublime, sabe por quê? Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1,3. Em Jesus habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, Colossenses 2,9. Nossos olhos não conseguem enxergar Deus pelo que Ele é, mas Deus se revelou em Jesus. Isso é maravilhoso, porque apesar de Deus ser Espírito, e portanto invisível, João 4,24, Deus se revelou a nós de uma maneira totalmente única, pela encarnação de si mesmo no Filho de Deus, Jesus. Em Jesus nós podemos ver Deus. Então hoje à noite eu te digo o seguinte: olhe para Jesus e você verá o próprio Deus. Quais são as implicações disso para nós? Dessa sublimidade de Jesus. Gente, se nós quisermos conhecer o que há de mais real na vida, o que há de mais sublime na vida, se nós quisermos conhecer a verdade, o sentido da vida, ouça bem o que eu estou te dizendo. Se você quer conhecer a verdade, se você quer conhecer o sentido da vida, você não tem que buscar encher sua mente de fatos, ou de filosofias, ou de ensinos. Não, para você conhecer o sentido da vida, você tem que encher o seu coração de Cristo. Ele é a verdade. Ele é a revelação do que há de mais verdadeiro e absoluto. Ele é a revelação do próprio Deus. É no nosso relacionamento com Jesus, gente, que nós conhecemos a Deus. É no nosso relacionamento com Jesus que nós conhecemos a verdade. É no relacionamento com Jesus que nós achamos o caminho. É no relacionamento com Jesus que nós recebemos vida. Você quer ter mais vida? Relacione-se com Jesus. Ele é sublime, Ele é Deus. Então, se hoje à noite você veio em busca de sentido para viver, de uma razão para prosseguir, de vida para a sua vida, eu te digo, você não precisa de ensinos, você precisa da verdade. Você não precisa de dicas sobre como ter vida, você precisa da vida. Você não precisa de conselhos para te guiar no bom caminho, você precisa do caminho. E esse é Jesus Cristo, Ele é Deus. Olhe para Ele. Portanto, quais são as razões que João apresenta para se crer em Jesus Cristo? Ele é superior, não há ninguém maior do que Ele. Ele é singular, não existe alguém igual a Ele. Ele é sublime, só Ele é Deus. Ele é eterno e todo-poderoso para nos salvar. Ele é a graça especial de Deus para quem crê. É a graça que Deus derrama sobre todos os pecadores arrependidos. Cristo é Deus revelado a nós. Cristo é Deus cheio de graça e verdade. E diante dessas declarações, você tem que tomar uma decisão.
E é curioso que quando você olha para o prólogo ou prefácio de João, João 1, de 1 a 18, você consegue notar 3 tipos de reações diante de Cristo. Você encontra no versículo 10 de João 1, a primeira reação. São aqueles que não o reconhecem. O mundo não o reconheceu, diz o texto. Isso significa, o mundo olhou para ele e ficou indiferente, não deu a mínima. Existem aqueles, talvez você que me ouça, ouve tudo isso e sai daqui sem reconhecê-lo, indiferente. Não seja assim. Existe, segundo o verso 11, aqueles que o rejeitam. Os indiferentes não entenderam e não fizeram questão. Esses aqui são os que rejeitam, eles entenderam. Mas eles se indignam e dizem não. Esses são os judeus, que representam muitos de boa fé hoje em dia. Tem os que não o reconheceram, tem os que o rejeitaram, mas tem, segundo o verso 12, os que o receberam. Esses ficam inflamados com o Evangelho. Qual vai ser a sua decisão diante da superioridade, da singularidade, da sublimidade de Jesus? Você vai seguir sua vida sem dar a mínima para Ele, sem reconhecê-lo? Ou mais uma vez você vai rejeitá-lo? Hoje à noite eu apelo a você, receba-o. Porque quem o recebe, nasceu de novo. Nascer de novo é receber a capacidade de ver a glória de Jesus e de se encantar com ela. É um milagre. Hoje à noite talvez você precise desse milagre. E o milagre do novo nascimento, essa capacidade de vermos a glória de Deus no rosto de Jesus nos transforma, porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18, que na medida em que vivemos contemplando a glória de Deus no rosto de Cristo, nós vamos sendo transformados de glória em glória, cada vez mais parecidos com Jesus. Então creia em Jesus, receba-o pela fé, veja a glória de Deus no rosto dele, seja salvo e saia daqui transformado, sendo transformado e pronto para transformar. Eu quero terminar contando uma história, a história de Fanny Crosby. Alguns dos hinos mais belos do cantor cristão ou do hinário para o culto batista foram compostos por Fanny Crosby. O que quase ninguém sabe é que ela é autora de mais de 3.000 hinos. Se você for à sepultura dela nos Estados Unidos e ver a lápide dela, está escrito lá, compôs mais de 3.000 hinos. Essa mulher ficou cega com semanas de vida. Um erro médico. Ela nasceu em 1820. Com apenas 6 semanas de nascida, algo nos olhos dela e o médico comete um grande erro. Vira para a mãe e diz: faça uma compressa quente de mostarda e coloque nos olhos dela. O resultado foi que ela ficou cega para o resto da vida. E poucos dias depois da cegueira daquela infante, o pai dela morreu. E ainda criança, Fanny Crosby começou a buscar Jesus, mas ela só se entrega de verdade a Jesus quando ela tinha 30 anos de idade, durante uma série de sermões pregados na cidade de Nova York, numa igreja metodista. Ela é de origem metodista. Era o período do segundo grande avivamento ou despertamento evangélico nos Estados Unidos. E as igrejas metodistas eram das mais envolvidas com aquele avivamento. E aí Fanny Crosby escreveu o seguinte no diário dela, ouça, 30 anos de idade, cega desde o nascimento, ou desde os 6 semanas de vida. Ela escreve assim: outono de 1850. Alguns iam todas as noites, e em 2 ocasiões procurei a paz, indo ao altar quando o pastor fez o apelo, mas não encontrei a alegria que desejava.
Até que na noite de 20 de novembro de 1850, parecia-me que a luz deveria vir naquele momento ou nunca mais. E eu me levantei e fui sozinho à frente. Após a oração, eles começaram a cantar o velho e grande hino de consagração. E o hino é o hino 396 do nosso cantor cristão, que foi escrito por um puritano inglês chamado Isaac Watts. O hino Cegueira e Vista. E ela narra no diário dela as estrofes que marcaram o coração dela naquela noite. E ela era cega. E ouça a letra do hino. Ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E aí ela continua, diz no diário dela. E quando eles cantaram a quarta estrofe, que diz: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. E aí Fanny Crosby escreve: então pela primeira vez eu percebi que havia tentado até aquele dia manter o mundo na mão esquerda e Deus na mão direita. Quanta gente tentando viver assim. Em Cristo, Fanny Crosby encontraria propósito inesgotável, inspiração. E aí, muitos anos depois, ela já velhinha, idosa, ouça o que ela escreveu sobre a cegueira física dela. Ouça. Abre aspas, eu parecia destinada pela bendita providência de Deus a ser cega por toda a minha vida. E agradeço por essa disposição de Deus. Se uma visão terrena perfeita fosse me oferecida amanhã, eu não iria aceitá-la. Eu não poderia ter cantado hinos para o louvor de Deus se eu tivesse sido distraída pelas belas coisas interessantes ao meu redor. Oh, povo de Deus, quantos de nós nos distraímos com as belezas desse mundo? Ela diz, eu não queria meus olhos, eu não quero minha visão, porque é bem provável que se eu enxergasse, as belezas desse mundo teriam se tornado para mim em ídolos. Quantos de nós fazemos das belezas vãs dessa vida nossos ídolos? Trocamos as belezas desse mundo. Fazemos deles, ou dessas belezas, o nosso deleite e não a glória de Deus. Ouça, como o contentamento com a visão da glória de Deus em Jesus, gente, é capaz de trazer satisfação para a alma da gente. Pouco antes de morrer, Fanny Crosby escreveu assim no diário dela: creio que a maior bênção que o Criador me deu foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda, mas eu tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Gente, só em Jesus alguém é capaz de encontrar satisfação plena e contentamento pleno. Sem guardar rancor, sem guardar raiva ou ódio no coração. Só quem crê nesse Cristo superior, sublime, singular, pode cantar como ela cantou, e pode dizer como ela disse. E um dos hinos que ela canta é o que nós vamos cantar agora, preparando-nos para a ceia. Que segurança, sou de Jesus, e já desfruto
do gozo da luz. Ela era cega, mas já se considerava alguém que desfrutava do gozo da luz. Receba hoje esse Jesus no seu coração. Faça dele o seu Senhor, o seu Salvador. E mesmo você, com todas as suas limitações físicas, emocionais, materiais, você vai encontrar, como Fanny Crosby encontrou, sentido para viver. E vai transformar suas limitações em grandes potenciais, pelo simples fato de você ter no seu coração o Senhor que é superior, singular e sublime. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, conceda a nós agora a graça de ver a glória de Jesus, Pai. E que todos possamos sair daqui fazendo do hino que cantaremos agora a nossa verdadeira expressão de louvor. Que todos possamos dizer: que segurança, sou de Jesus e já desfruto do gozo, da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, em nome de Jesus, amém.